Oi amores, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder algumas das muitas perguntas que eu recebi a respeito da introdução alimentar do Bernardo. Me perguntaram qual técnica eu utilizei, os alimentos que eu ofereci primeiro e como foi a aceitação dele nessa nova fase de vida. Vou compartilhar então um pouquinho da minha experiência com vocês. Vamos lá? Bom, o Bernardo começou a introdução alimentar dele aos 6 meses de vida e foi de acordo com a orientação do nosso pediatra. E foi da seguinte forma. A princípio ele começou com o suco de laranja no lanche da manhã. Entre 9 e 10 da manhã a gente oferecia o suco de laranja, que podia ser ou da lima, ou da pera, ou da Bahia. E à tarde, como lanche da tarde, entre 2h30 e 3h30, a gente oferecia uma fruta. Qualquer fruta, mas ele sempre falou pra gente dar preferência à fruta da estação, que estaria com certeza mais fresquinha. A única recomendação dele foi: repita essas frutas por 3 dias, porque aí a gente vai conseguir saber se ele tem alguma alergia, alguma intolerância, se vai desarranjar o intestino, se vai dar cólica, apenas isso. No início, gente, foi um pouco difícil, até me assustei nos primeiros dias, porque eu achava que fosse ser uma coisa um pouco mais tranquila, uma aceitação melhor da parte dele. Ele rejeitou bastante no início, ele não aceitava, ele experimentava e não gostava, logo ele chorava e procurava o meu peito, e eu sempre ofereci o meu peito também em todas essas situações, até por recomendação do pediatra. Ele sempre disse: continua com a livre demanda, e mesmo se por acaso ele aceitar bem a fruta e comer a fruta, continua oferecendo o peito para ele normalmente, porque é a rotina que ele estava habituado até então. E é importante ele saber que ele tem o peito, que ele tem o leite a hora que ele quiser, independente da introdução dessas frutas. Bom, depois desse primeiro mês de frutas, ele não teve nenhuma alergia, nenhum problema com nenhuma delas, então a gente começou aos 7 meses com as papinhas. E também por orientação do pediatra, ele falou para fazer a papinha tradicional, batidinha mesmo, ele só falou para deixar pastosa, para tomar cuidado para não ficar líquida, para ele começar a entender o que era o movimento de mastigação. E depois, ao longo do tempo, a gente foi deixando cada vez pedacinhos maiores de comida, justamente para ele ir treinando esse movimento. O que ele recomendou logo no início? 2 tipos de legumes, uma hortaliça e uma carne, que podia ser o frango, o músculo ou o fígado bovino. E foi a mesma coisa, repetir essa receita por 2 ou 3 dias para a gente poder detectar qualquer intolerância ou alergia que ele pudesse ter. Com as papinhas salgadas, gente, foi bem mais tranquila a aceitação do Bernardo. De cara ele já gostou e come de tudo até hoje. Então como que ficou a rotina de alimentação dele? Ele acordava umas 7 horas da manhã e mamava. Entre 9 e 9h30, o suco de laranja. Depois, meio-dia, ele fazia o almoço. Entre 2h30 e 3h30, a fruta. 6, 6h30, janta. E depois, antes de dormir, ele mamava novamente. Claro que esses horários me serviam como guia, mas eu sempre fui flexível em relação a eles e ia também acompanhando a necessidade do Bernardo. Agora, uma coisa que foi importantíssima, que foi que desde o início eu mantive essa rotina. Rotina é sempre muito bem-vinda e facilita a nossa vida em relação aos nossos bebês. Quero dizer também para vocês que a partir do momento que o Bernardo começou a comer, ele começou também a dormir a noite inteira. Então foi uma maravilha isso aqui em casa, gente. Ele acordava toda a madrugada para mamar, ele acordava com fome. E era fome mesmo, porque ele mamava acho que uns 260 ml por madrugada. E a partir do momento que ele começou a jantar e fazer todas essas refeições, essas mamadas da madrugada desapareceram e ele dorme hoje umas 9 horas seguidas todas as noites. Uma curiosidade também que eu gostaria de dividir com vocês. Quando eu fui fazer as papinhas dele, o pediatra recomendou que essa papinha fosse temperada de acordo com o que nós estivéssemos habituados a comer, que acima de qualquer coisa deveria ser um alimento que nos apetecesse. E aí eu perguntei em relação ao sal, que eu ouvi muita gente falando que não podia colocar sal, oferecer sal para o bebê. E ele falou que não, que obviamente deveria ser em pouca quantidade, mas que deveria ser uma comida saborosa. Agora imagino que pode estar passando pela sua cabeça também algumas dúvidas que passaram pela minha, que é em relação ao sal, em relação ao suco, oferecer ou não para crianças menores de 2 anos. Tem tanta coisa hoje em dia, tantas restrições e tantas vertentes que a gente fica um pouco perdido. O que eu recomendo para você?
Acima de tudo, confie no profissional que está atendendo seu filho, o profissional que é responsável tecnicamente pela saúde dele. Ele é a melhor pessoa para te indicar a melhor forma, a melhor técnica de começar a oferecer alimento para o seu filho. Bom, eu falei aqui basicamente como a gente começou, porque eu recebi muitas perguntas em relação a isso, mas acima de tudo eu quero dizer nesse vídeo o seguinte: hoje em dia existem vertentes diferentes em relação à introdução alimentar. Aliás, em relação a muitas coisas dentro da maternidade, né? E o que eu defendo sempre é que você precisa buscar um profissional que esteja alinhado com o seu estilo de vida, com o seu pensamento. Porque é difícil quando a gente quer se encaixar em um modelo que às vezes não é o natural pra gente, não é o prático, não é a nossa realidade do dia a dia. E aí acaba se tornando uma coisa grande, trazendo transtorno para a família, para os seus hábitos. E eu acho que já é tudo tão difícil, tudo tão pesado, que a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais orgânica dentro da maternidade. Então eu respeito a sua opinião, se você não gosta do suco, se você não gosta do açúcar, do sal, qualquer coisa. Faça o que você acha melhor para o seu filho. Siga aquilo que a sua família está habituada a fazer, porque o filho precisa ser inserido nesse meio que você vive e não ficar estabelecendo um monte de regras que de repente você não vai conseguir cumprir e vai te deixar maluca e culpada por conta disso. Então aqui em casa foi assim, sem muita cobrança, sem muitas neuras, sem muitas regras. A gente obviamente cuida muito da alimentação dele para comprar alimentos de qualidade, para que ele esteja nutrido e suprido de todas as vitaminas que ele necessita, mas de uma forma tranquila e natural. E só responder uma última pergunta aqui, que chegaram muitas iguais: qual técnica que eu usei? Eu usei e continuo usando a técnica do vários jeito que dá, entendeu? Se ele tá comendo brócolis inteiro, achando bonitinho que tem uma arvorezinha na mão dele, ele coloca na boca, ótimo. Se ele não tá, então eu pico o brócolis, eu misturo ele na comida, amasso, faço o que der pra fazer. Tá comendo? Tá alimentado? Pra mim é isso que importa. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu sei que esse assunto gera muita discussão e dá pra gente aprofundar muito nesse assunto também, mas agora, num primeiro momento, eu só queria dar uma pincelada e deixar aqui também a minha opinião sobre o caso, justamente porque foram muitas perguntas iguais que eu recebi. Mas, acima de qualquer coisa, eu espero que você tenha sucesso nesse período aí que muitas mães temem, que é a introdução alimentar. Paciência no comecinho, porque é só uma fase de adaptação deles e com o tempo eles vão aceitando melhor os alimentos. Bom, vou encerrar por aqui então. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai batendo esse papo. Um beijo, até a semana que vem. Tchau!